cientistas brasileiros encontraram um fóssil de quinidário de mais de 400 milhões de anos na formação Ipu, na bacia do Parnaíba. Registros desse filo de animais aquáticos são dificilmente encontrados e apenas alguns dos representantes são documentados, originários da era Paleozoica, entre 542 e 251 milhões de anos. A partir do fóssil encontrado, cientistas poderão aprender mais sobre sua anatomia interna e externa, estilo de vida e relação com o substrato em que viviam. Além disso, servirá para comparar com os outros organismos do período. A classificação do fóssil, dada pelos cientistas, permite-nos prever que, dentre suas características, ele apresenta. Bom, pessoal, essa questão aqui, então, tá falando dos quinidários, ok? Um dos animais mais simples lá do reino Animalia. Então, como a gente tem como exemplo as águas-vivas, anêmonas do mar, hidras, caravelas, são organismos aquáticos que apresentam aquela simetria, radial, no caso dos que são medusoários aqui, tem aqueles tentáculos, e eles têm muitas vezes também um formato de pólipo ali, que são sésseis, que ficam fixos no substrato, ok? Eles são organismos, então, que são diblásticos, ou seja, eles têm apenas 2 folhetos germinativos, que são a ectoderme e a endoderme, não tem um terceiro, que seria a mesoderme, e a estrutura digestiva deles é bem simples, eles têm uma única abertura, servindo tanto para a entrada de alimento quanto para a eliminação de resíduos. Então, eles têm um tubo digestório que a gente fala incompleto. Então, essa organização estrutural diferencia eles dos organismos mais complexos, que têm tubo digestório completo, como os anelídeos, por exemplo, Então, para a gente responder essa questão, que eles pedem a classificação do fóssil dada, permite-nos prever que, dentre suas características, o que ele apresenta? Vamos lá, circulação aberta e é acelomado? Bom, pessoal, eles nem sistema circulatório têm, então a gente não pode falar em termos de circulação aberta, ok? E eles também não têm a classificação de celomado e acelomado, porque eles têm somente 2 folhetos, eles são diblásticos e não triblásticos, beleza? Letra B, células urticantes e é triblástico? Então, nós acabamos de falar que não são, então, triblásticos, eles são somente diblásticos, mas, de fato, eles têm essas células urticantes, que são células, então, que queimam, muitas vezes utilizadas para proteção ou para capturar presa. Isso causa, inclusive, alguns acidentes, com banhistas na praia, por causa das águas-vivas que podem ali estar perto das pessoas, beleza? Letra C, respiração traqueal e é celomado? Então, a gente já vem aqui para o celomado, que já sabemos que está errado. Quem só tem 2 folhetos embrionários, não pode ter celoma, que é aquela cavidade recoberta por mesoderme, beleza? E a respiração traqueal também não é uma característica desse grupo, No caso aqui, a respiração traqueal é encontrada nos artrópodes. Letra D, simetria radial e é pseudocelomado? Essa também está errada, porque eles até têm simetria radial, mas não são pseudocelomados, Porque eles não têm, então, celoma, eles não têm aquela cavidade, porque são diblásticos, beleza? E por fim, então, tubo digestório incompleto e é diblástico? Ótimo, diblástico, 2 folhetos. E o tubo digestório é incompleto porque ele só tem uma cavidade. Então, o alimento entra e também sai os restos pelo mesmo local. Resposta, letra E.